Sejam bem-vindos, está no ar o Papo de Treino Cast, o podcast que vai fazer o que nenhum outro canal já fez, ajudando você a entender melhor tudo relacionado ao seu treino, sua alimentação e esse estilo de vida que a gente tanto gosta. Sejam todos muito bem-vindos, eu sou Anderson Santos. Eu sou o Lucas Paradela. E você está no Papo de Treino. E estamos de volta, dessa vez falando sobre avaliação física, para Avaliação física hoje, né? Legal, Vamos avaliação física. Já viu alguém falando sobre avaliação física? Assim, aleatoriamente na rede? Não, bem pouco. Eu tava Bem pensando agora pouquinho. também. Na hora de te Eu perguntar, isso veio na eu minha já vi cabeça. alguns comentários assim, sabe? Tipo, bem por cima, que precisava emagrecer, coisa assim, mas nada tão específico Nada. assim. Eu parei pra pensar agora, eu acho que eu nunca vi ninguém falando muito. Assim, uma coisa é eu ouvir o cara falando pra minha área. Sim. E outra coisa é eu vir ele falando pro público de uma forma geral. Né? Então vamos lá, será que serve pra alguma coisa a avaliação física? Meu ponto de vista, sim, serve bastante, né? Será que vamos ver se a gente consegue mostrar o valor disso daqui. Bom, galera, a avaliação física já diz tudo, né? A gente está avaliando fisicamente o nosso paciente, no caso da nutrição, ou o cliente de personal. Quem não é paciente, ele é cliente, tá? E, Luquinha, existe diferença de avaliação de profissional para profissional. Não quero entrar nesse detalhe. Mas por que eu estou falando isso? Porque ao longo da minha carreira, quando eu não era nutricionista, às vezes vinha o aluno de sala e ele falava sobre a avaliação física que ele tinha feito com o nutricionista. E eu só conhecia a avaliação física do personal trainer, né? Do profissional de educação física. E aí você acha que aquela avaliação está errada, ou que não faz sentido, ou você não entende como é que ele chegou àquela conclusão. Sim. Porque na nutrição existem coisas que são avaliadas que não são avaliadas na educação física, pro personal. Tem muita diferença? O objetivo, né? É porque na nutrição, além do objetivo das antropometrias, né, das medidas que a gente quer ter, também existe um objetivo de você saber se aquele paciente, se ele está bem nutrido, se ele está em quadro de desnutrição. Existe uma preocupação além da estética. Então, acaba que a da educação física, né, do profissional formado em educação física, acaba sendo diferente. Então, não necessariamente os protocolos são iguais. E isso também agora me ocorreu que isso também ocorre uma divergência de protocolo. Porque assim, por exemplo, você faz aqui comigo. Certo. Aí você vai num médico amanhã, qualquer especialidade, por algum motivo, esse médico avalia você. Ou, vamos além, eu fiz em você como personal trainer. Aí amanhã você vai no nutricionista, né? E acaba fazendo uma avaliação com esse nutricionista. Esse resultado de percentual de gordura, ele pode ser diferente. E ele pode ter uma certa discrepância. Aí fica naquele conflito. Quem está certo e quem está errado. E não se trata de certo ou errado. Se trata apenas de protocolos diferentes. No protocolo que ele usa, um exemplo, você poderia ter 10% de gordura. No protocolo que eu uso, você poderia estar com 8% de gordura. Faz sentido? Ou parece meio louco assim? Bem doido. Bem doido, Bem né? doido. Concordo com você. Bem doido. O importante mesmo... Tem algo assim que seria, não só os protocolos, teria alguma coisa que fala, não, seu percentual é esse? Para confrontar os dois? Existem métodos padrões ouro, que são inquestionáveis, tá? Os métodos que normalmente a gente usa em consultório, eles são variados. Então, eu posso estar usando um pull-lock, eu não uso, mas poderia estar usando um pull-lock 3 dobras. Nada contra quem usa, mas são só 3 dobras. Então, a medida ela é avaliada em cima de 3 dobras. E aí você vai num outro profissional que ele usa 7 dobras. Percebeu que ele já tem mais dados, né? E aí já dá a diferença, tá? Dentro disso, o que tem mais dobras é melhor. Por quê? Se eu avaliar você e você não ter perdido gordura em nenhuma dessas 3 dobras, concorda que você não emagreceu por esse protocolo? Mas o cara tem um protocolo de 7. Então nessas 3 não caiu, mas de repente caiu nas outras 3, 4, ou caiu em 2 dobras, não sei. Mas caiu de alguma forma. Sim. Então o resultado dele vai dar que você emagreceu
e o outro vai dizer que você não mudou porcaria entendi. nenhuma. Por isso que pode dar essa diferença, depende de como o cara tá usando. É um exemplo do que pode acontecer, tá? Entendi. Então isso pode acontecer. E a gente tem também aqui, para esclarecer, a gente tem a bioimpedância e tem as dobras, né? Tem gente que prefere usar só dobras e tem gente que prefere usar só bioimpedância. Nós usamos as duas. E aí tem prós e contras em ambas, né? A gente não precisa entrar em detalhamentos técnicos, senão isso aqui fica chato pra Vai caramba ficar pra quem tá demora vendo. 3 horas. A gente vai falar demais. A gente já se prolonga muito às vezes, Será? Você acha? mas às vezes acontece. Pô, um protocolo não vai mentir pra você. Por quê? O de dobra, se você tá ficando com a pele mais fina, obviamente você tá perdendo gordura. Sim. Gordura cutânea. Você tinha uma porcentagem lá, tinha um número e agora você tem um número menor. Não tem como questionar, você está emagrecendo. A bioimpedância ela avalia a quantidade de água. Então você pode ter mais água ou menos água no corpo naqueles dias. E ela vai avaliar pelaquilo. Então, então não pode necessariamente exatamente, tem uma oscilação. Então pode ser que agora que eu tô tomando mais água, pode dar um bom resultado. Pode dar uma diferença se você está mais hidratado ou menos hidratado. Só que como a gente faz as duas, a gente não tem essa dúvida. Sim. Porque o que a gente leva em consideração, no caso aqui, para nós, para você que vai competir, o que é interessante? Dobras. Porque a gente tem que avaliar o seu tecido cutâneo. Você não tem grande quantidade de tecido visceral, né? Que é aquela gordura que a gente tem no intestino, entre as vísceras, né? Que é menos saudável, né? É a mais perigosa que a gente fala, né? Que expõe as pessoas a risco maior. Você tem uma quantidade muito baixa disso daí. Então, para nós, o importante mesmo é a dobra. Então, o que eu uso de dados da bioimpedância são dados diferentes, né? Mas para você, na sua visão, tá? Indiferente do que eu vá falar aqui, não importa se isso é verdade ou mentira, mas assim, para você, a gente já tá 2 anos mais ou menos, um pouco mais, eu acho. 2 anos e meio. E a gente sempre faz avaliação. A gente sempre faz a cada 30 dias, a gente faz a avaliação. Para você, isso teve alguma valia? Isso teve algum ponto positivo? Pra mim, muito. Quer dizer, teve a parte estressante, né? Quando, sabe como eu sou, né? Tipo, deu uma quedinha, já fico, meu Deus do céu. Aí eu fico mais rígido ainda. Eu já sou um pouco rígido, né? Tô na Quase nada. Só um pouquinho, só. Então, por eu já ser um pouco já rígido já, então, dependendo dos resultados que eu tenho aqui, eu já ou me cobro mais, quer dizer, sempre me cobrando mais, ou então eu falo, vamos respirar um pouco. Né? Legal. Dá aquela motivada. Tipo, dependendo do resultado, eu falo, mano, tô no caminho certo, tá ligado? Não fica aquela pressão o mês inteiro. Né? Porque a gente sempre fica por mês, né? Sim. Então, se eu dou uma queda já no peso, eu já fico, mano, o que eu tô fazendo de errado, tá ligado? Legal. Já começo a medir melhor na balancinha, já começo a treinar mais forte. Então, pra mim é 100% importante. Porque ou vai me motivar muito, ou vai me deixar maluco. Um dos dois, tipo, entendeu? Legal. Então tem vezes que eu tô ali, o pessoal olha e fala, mano, o moleque tá louco, velho. Que eu tô bem regradinho ali, tá ligado? Tipo, não pode sair um risco da balança. Até minha cunhada, outro dia, ela viu separando as uvas lá e tal. Ela, você vai tirar esse teco de uva? Eu falei, vou. Ela, Caraca, tu tirou o teco de uva? Tirei. Ela olhou assim e falou, mano... Não fui eu que mandei não, tá? Não, ele não manda. É loucura minha mesmo. O cara tirou o teco de Não, uva, a minha meu. cunhada, mano, você vai tirar? Eu falei, não, aqui não está pesando direito, não está batendo 200 gramas. Ela, mano, mas era só um teco. Eu falei, não importa. É 200 gramas. O cara que vai competir, ele fica meio psico aqui, vocês estão Fica, vendo, fica meio né? doido. A gente não cobra isso dos pacientes não, tá? Você não relaxa, tá ligado? Tipo, pelo menos, eu não relaxo. Eu fico, tipo, tudo medidinho certinho, dou uma olhada e falo, não, tá errado isso daqui. Você fica se cobrando muito, é o dia inteiro. E é legal você falar isso porque a gente tem os dois lados aqui do que a gente está falando, né? Porque uma coisa é a gente falar, como a gente sempre fala, pessoas normais. Pessoas que treinam, né? Atleta recreativo, que a gente sempre fala. E outra coisa é o competitivo. Qual a diferença, galera? O competitivo, ele vai ser extremista, ele vai levar tudo a risco. Ninguém vai querer chegar no dia da competição pensando... Eu podia ter feito mais. Eu podia ter dado né, um pouco mais. Você quer chegar lá tendo certeza que você fez tudo que você podia fazer. Porque não fica um peso na consciência, né?
Tipo, beleza, vai, que eu não ganhe nenhum lá, vai, que eu seja um dos últimos. Pelo menos eu sei que, tipo, eu dei o meu melhor até aqui. Deu o meu melhor. E aí você aceita o resultado que tem lá. Porque Ele você fala, eu fez tudo fiz que de você tudo, podia. tipo, não tive falha. Tipo, eu não falhei, sabe? Tipo, eu dei o Sim. meu melhor o tempo todo. Sim. Diferente de uma pessoa normal que vai ao consultório, vai avaliar, ela vai ter os escapes dela e ela não vai ficar se martirizando, afinal de contas ela não tem Não reta fica final para chegar. pensando, não fica pensando o dia inteiro sobre, tipo, o que eu posso melhorar. Não tem Exatamente. essa, não. Exatamente. Nós acabamos de fazer a sua avaliação A minha física, avaliação né? Antes da gente foi começar a gravar, a gente já gravou a avaliação do Lucas. Provavelmente eu vou estar colocando aqui agora em algum momento. mostrando aqui. em algum lado. Vocês estão vendo aí o paradela aí, provavelmente de sunguinha, Cena linda, né? Essa coisinha maravilhosa aí. Vou colocar umas tarjas aí, talvez. por favor. Bom, enfim. E a gente pôde agora constatar o que aconteceu, né? Teve uma leve queda de peso. Tá tendo, né? Que me Pequenininha. dá o desespero quando eu vejo. Dói. O atleta, quando ele vê a balança desse o número, dói pra Nossa, é pesado. ele. Né? Eu falo, desde as vezes que deu uma queda, eu falei, mano, o que eu tô fazendo de errado? Porque a gente se baseia em peso, né? E depois, Muitas quando você me vezes, mostrou os resultados, eu falei, Não tem motivo pra pânico. esquece muito o peso, vê os outros. Perdemos peso, mas na verdade desse peso que a gente perdeu, a gente só perdeu gordura e a E gente subiu ainda conseguiu massa aumentar magra. a massa magra. É Chupa! milagre isso? É milagre isso? Não tem milagre. Tem esforço, né, cara? Dedicação. Você tá batendo Mas certo tem. nos treinos, contrariando o que você mandou. Que ele me mandou uma foto essa semana aí, chorando as pitangas, Não, essa que semana... tinha perdido peso. Aí me manda uma foto mal tirada pra caramba. Não, foi bonita a Você não foto. tem vergonha na cara de me mandar aquela foto. Essa- Aí agora vocês imaginam, me manda uma foto falando, cara, o que tá acontecendo? Aí tira uma foto da balança, o peso dele caiu. Não estava prevista aquela queda Não, de e peso. caiu muito, né? É, não Era tava coisa de previsto. 3 quilos quase. Aquela queda de peso. Aí eu meu olhei, o que tá acontecendo? Eu falei, não sei. Não tô 24 horas com essa figura, Não. eu sei lá o que ele tá fazendo pra perder Não, peso. me deu muito desespero. Eu comecei a buscar tudo. Eu falei, meu, que isso, velho? O que tá acontecendo, mano? Caiu o peso e tal. Tá numa fase de perder gordura, mas não de despencar Não, peso, despencar né? daquele jeito, não de né? descer. Aí eu tomei um susto, eu falei, meu Deus, que eu... Eu te juro, eu liguei pra minha mãe, velho. Eu peguei e falei, mãe, eu não sei o que tá acontecendo. Fudeu todos os projetos. Não vou falar pra onde, mas ela tava fora do país, Tava viajando. fora do país, O tava cara fora do liga pra ela pra falar que o peso caiu. Olha a loucura. Eu tava muito Olha o desesperado, nível de mano. loucura. Tava... Checou, eu falei, meu Deus do céu. Falei pra ele, falei, cara, não sei. Primeiro, não era pra você estar perdendo peso, né? Não tava previsto pra você perder não essa quantidade de peso. Um pouco de peso, ok, porque ele tá perdendo gordura, então obviamente ele vai ficar mais leve, não tem como. Ainda que haja hipertrofia, né? Essa queda de gordura, ela é mais rápida do que a hipertrofia. Acabamos de provar pra mais Sim. vezes. Mas enfim, solucionamos o problema, eram pequenos deslizes que a pessoa estava cometendo ali, teve um outro Que coisa, não? encalço no caminho e já prometeu que vai se comportar. Pô, tinha que... E o peso já está recuperado. Na Vai ter uma verdade, plaquinha lá. É. Galera, água a gente tira e põe no corpo com muita facilidade. Então essas oscilações de peso de um dia para o outro, Eu fiquei elas são 2 dias sem relativamente tomar água normal, direito, né? Como eu tomo. Então, né? aí deu aquele susto assim, deu Pois aquela... é. Junta com umas baguncinhas aí, enfim. Você nem quis me matar, né? Problema sanado, a gente constatou aqui que a figura ainda tá fazendo certo, tá no caminho certo. É, eu tô me matando. Ainda tá hipertrofiando, ganhando massa muscular e tá perdendo gordura. Foi útil a avaliação? Nossa, muito. Sabe aquele Tirou um alívio peso nas assim? costas? Nossa, nem fala. Por enquanto que eu não me pesava, imagina você falar, senhor, na outra semana, eu falo, meu Deus do céu, eu vou surtar, velho. E assim é para todo mundo, para qualquer pessoa que o personal trainer vai fazer a avaliação, ele vai mostrar pro cliente dele se o treinamento, o esforço que aquela pessoa está tendo, se está dando resultado. O nutricionista, ele vai usar a avaliação para várias coisas, né? Como eu te falei, é mais amplo do que a questão estética. Mas quando a pessoa vem buscando a estética, ela não tem nenhum problema de saúde. Vamos ver o quanto que você está fazendo com o seu personal e tudo. Tá se refletindo. E é algo mais leve, né? Mais leve em que sentido? Pra pessoa, eu acho. Quem Sim, não é competidor. sim. Né? Porque É mais competidor pra... a gente trata como doente. A gente deixa num canto. A galera A não gente vai nem gostar fala. de ver isso. Competidor a gente Pessoal fora da caixinha. não trata normal, não É, trata não como é uma normal. pessoa normal. Pessoas normais. Mas- Pessoas normais. A avaliação vai servir para mostrar que o esforço dela está sendo recompensado. pena, tal. Né? Nossa, me esforcei pra caramba nos últimos 30, 40 dias.
E aí ela vai se motivar mais a continuar fazendo o que ela Sim. está fazendo. É bem. É o que a gente espera que moti- aconteça. É, sim. Que ela se motive. Ou vai dar uma motivação, ou você vai dar uma depressão pra pessoa. Tudo dois. Acontece. Às vezes a gente taca na cara que ela deslizou mais do que aquilo que ela está relatando, mais do que o que ela está falando. Às vezes ela pensa, deu uma deslizadinha. A avaliação física fala que não foi uma deslizadinha. Eu surto, né? Sempre os resultados eu surto. Os clientes normais, assim, quando vê que, tipo, saiu fora. Mas normal, não, fala. encara melhor, encara Encara melhor. melhor. Porque na verdade todo mundo sabe a real, né? Para você ter noção, a avaliação física eu só faço depois que eu converso com esse paciente. É uma das últimas coisas que eu faço. E na avaliação física só comprova aquilo que ele falou. Então, assim, talvez se ele chegasse de cara e eu avaliasse e depois conversasse, mas ele já vem, já joga a real do que aconteceu e normalmente toda a esses história. números vão bater com o que ele falou. Se dedicou muito, resultado mais expressivo. Se Se deu dedicou aquela menos, mentidinha, já era. deu mais escorregada, também tá lá, entendeu? Então, porque existe uma... você lembra, antes de você pensar em competir, quer dizer, pensar não, que você pensou desde o começo, mas antes da gente estar falando de competição, lembra que a gente tinha uma estimativa, né? Acho que eu já comentei isso com você, dá para perder tanto em tanto tempo. Tem um percentual que você consegue descer em X tempo. Então você Sim, tem lembro que você falou. uma margem de tempo para você atingir um determinado resultado. E o nutricionista ele consegue fazer isso. Então ele cria uma estimativa. Não é que a pessoa vá Vai bater fazer. 100%, mas existe uma estimativa de onde você pode chegar em X tempo. Então se você estiver bem na linha, você chega o mais próximo daquele resultado e às vezes você até supera ele. Algumas pessoas são Eu abençoadas. superei, eu acho que uma vez só. Algumas pessoas, às vezes você tá com o poder divino do seu lado lá e a Aquele coisa acontece meizinho, muito né? bom, Aquele mês. dá muito bom. E às vezes não dá tão bom, não é tão completo, não é tão satisfatório como Eu já você tive isso daí gostaria, também. mas é sempre proporcional ao que você está fazendo, né? Então só serve para você falar, putz, legal. É pra dar um gás, né? Eu acho que é pra dar um gás pra você, tipo, Serve continuar, como eu acho. referência, né? E legal. também, assim, não é o caso, mas se eu tivesse, de alguma forma, falhado, seria o momento de eu corrigir alguma coisa, né? Não estou dizendo que eu vou falhar, porque normalmente a gente faz isso de uma maneira concreta, com cálculos, né? Sim. É que agora eu falei pensando que eu era só personal lá atrás. Aí poderia acontecer essa falha de você só prescrever o treino, às vezes Já a era. pessoa não conseguir chegar no resultado. Mas por quê? Porque ela não tinha o acompanhamento nutricional. E aí ela não passava em nenhum nutricionista. Que, Então, meu ponto de vista, dá uma grande diferença. não, porque você não soma as duas coisas, né? Quando você... Aliás, fica um alerta para vocês, tá? Às vezes você tá treinando pra caramba, mas você não está se alimentando condizente com o seu treinamento. Então, na verdade, você está esperando um milagre do Espírito Santo, que tudo corra bem e que seu resultado seja positivo, né? Para mim, não por eu estar nas duas áreas, mas o essencial é que a pessoa busque os dois serviços. Eu tenho eu tive um pouco dessa noção, às vezes que eu, mesmo treinando, continuando treinando, minha alimentação não estava tão forte. Percebi as respostas que Tem tava influência, dando. né? Falei, caramba, mano, dá muita... É que um E teve complementa o vezes que outro. eu não treinei direito, mas a alimentação tava da hora e Uma o processo coisa deu para suprir a continuou. outra. É muito Quando você bate engraçado. os dois certinhos Sim, é o aí ideal, é é o perfeito. apogeu, né? Quando o seu resultado... Mas eu percebi, mais quando você mantém a alimentação certa, você tem um resultado melhor. Sim, com certeza. Do que Porque imagina, você vai pra sala de musculação, faz força, 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 força. Treina pra caramba, mas você não tá conseguindo consumir aquilo que você Caloria, precisava sim. consumir, na proporção que você precisava, né? Você tem lá a quantidade de proteína, carboidrato, a quantidade de gordura também, que é importante, que as pessoas não falam muito, mas existe um ideal de gordura para você consumir também, né? Tudo Ela isso... chega a ser sempre mais baixa? Quantidade de gordura? Ou depende da Não, dieta que for não fazer? de uma forma geral, nenhum, exceto o cardápio cetogênico para clínico, patologias específicas, que a quantidade de gordura é muito alta, né? Exceto para essa situação, ela é sempre moderada, baixa, Ah, tá. tá? Não é nada acima. Calma aí, a É que assim, gordura, a gordura? a proteína e a gordura, elas estão em menor quantidade presente no cardápio normal. Ah, tá. Tá? Um cardápio normal ele vai estar em 55, 65% de carboidrato. E aí tem uma porcentagem de gordura e uma porcentagem de proteína, que elas vão variar de acordo com o que você está querendo.
15 para um, 20, 25 para outro, mas elas são menores comparadas à quantidade de carboidrato. Agora, isso é falando em situações normais, existem protocolos que fogem a isso. Sim. E aí eles trabalham com zonas completamente diferentes. Cetogênico é um exemplo. A gordura sobe, carboidrato vai lá para baixo, lá para o chão, e a proteína ela pode ficar normoproteica, que a gente fala que é uma quantidade normal de proteína. Então, assim, existem variações, mas existe o básico que funciona, do mesmo jeito como na E a musculação. galera consegue sobreviver com essa dieta? Nos treinos e tudo? Sobrevive, sim. Existe adaptação. Meu Deus. Existe adaptação. Tu tá rindo, né? Tô. Tá rindo, tá. Tu vai rir, tu vai ver coisa. Ai, meu Deus. Enfim, baseado nisso, a gente decide o que a gente vai fazer. E é para isso que a gente está aqui hoje, né? Hoje a gente está avaliando o Paradela, porque daí para frente a gente inicia um novo protocolo, tanto nutricional como em treinamento. Treinamento ele já sentiu um pouquinho. Senti um pouquinho. Foi legal, não foi? Foi. Bacana. É muito bom. Foi legal, bom. né? É que eu gosto de sentir a sensação da morte, né? Não sei se você já percebeu isso daí. Ah, e o pump Eu foi gosto. bom também. O shape Foi. ficou bonito pra caramba. Ficou legal, né? ficou legal. E a tendência é a gente cada vez mais puxar aquele tipo de característica que você vai estar vendo aquele shape cada vez mais presente, entendeu? Não só no pump, mas Esse treino ele cansa mais, né? cansa pra caramba. Eu percebi, eu Exige, né? Tem uma hora que eu tava respirando lá, eu quase pedi um balão de oxigênio, mano. Eu falei, meu Deus do céu, velho. E tem gente que acha que a musculação não ajuda a emagrecer. Você tá doido. Por vários Qual a aspectos chance? ela ajuda a emagrecer. Só nessa brincadeira aí, há muitos anos atrás, 15 anos atrás, como eu já competia, e o popular era mais leigo do que é hoje, né? O pessoal falava, mas musculação não emagrece. Aí eu lembrava desse tipo de treino, eu falava, mano, vocês não sabem o que vocês estão falando. Porque só do cara fazer esse tipo de coisa, mesmo que ele não esteja envolvido numa dieta, o gasto calórico é muito mais alto, né? O gasto energético é muito mais E alto. tem alguma... Pessoas normais não fariam. Que é bem pesado, mano. Só A pra galera ficou me avisar. olhando. Você viu Não, a é que o galera pessoal me fica olhando? assim, vocês não vão falar o que é. Não, gente, é um monte de B7, T7, Foi bisete, tricete. agonista, antagonista, é uma bagunça Foi do caramba. Aí é só coisa pra competição. Eu não Pegou vou trazer todos os isso agora, projetos e fez... não. Vai acompanhando o projeto lá de trás, talvez você entenda, mas Como que eu ia falar? não vou falar pra ninguém fazer. Tem um estudo que vocês fazem assim, tipo, esse treino aqui bate tanta caloria? Existe, não, de Ou você não treino, faz isso? ninguém fez, não. Nunca vi um Tipo, estudo se você científico fizer esse treino aqui, você vai ter tanto provando gasto. que, por exemplo, drop 7 queima mais que a pirâmide. Não, mas você tem uma noção de gasto calórico, não? Você tem a avaliação de gasto calórico medido por intensidade de treinamento. Então você tem um treino de musculação leve, X calorias por hora. Treino de musculação médio, de média intensidade, X calorias por hora. E de alta intensidade, X calorias por hora. Isso você tem. Ah, tá. Você tem uma Mas estimativa. é tabelado ou não? É uma estimativa. Uma estimativa. Porque vai mudar de pessoa para pessoa, né? Tá. Metabolismo mais acelerado, menos E acelerado. você tem ideia nas medidas aqui? É isso? Na hora que você vai fazer a parte nutricional, na hora que você vai determinar as quantidades, né, que você vai fazer os cálculos do cardápio dessa pessoa, você faz uma estimativa. Você leva isso em consideração. Porque dentro do objetivo dela, você tem que calcular tudo que ela faz. Você Então, se se ela baseia treina... pela idade metabólica. Não necessariamente pela idade metabólica, mas pela composição corporal, Ah, tá. peso, porque aí você vai, se ela quer emagrecer, você vai gerar um déficit calórico. Se ela quer ganhar massa muscular, você vai gerar um superávit calórico, né? Pequeno, mas existe um superávit. E para você ter essa estimativa mais certa, você vai levar em consideração o treinamento dela também. E é bem complicado isso, porque se você vai num nutricionista e você fala para ele que você treina bastante, treina muito. Nossa, eu treino horrores. Você não tem noção do quanto eu treino. E aí, mas na verdade você não treina tudo isso. E ele leva isso em consideração e ele calcula, ele pode estar errando no cálculo. Mas aí ele erra no primeiro mês, Ele foi induzido né? ao erro. Sim, mas ele erra no primeiro mês. Porque aí você consegue ir analisando, né? Ou não? Depende. Ele pode errar enquanto ele atender esse paciente. Se ele não está vendo o paciente treinar. Então ele está contando. Não, mas por ter dado um erro, ele queria emagrecer, mas tá engordando. Ele vai tentar ajustar, com certeza. Ele vai tentar ajustar. Né? Ele vai tentar acertar melhor na próxima, com certeza. Mas isso poderia ser mais bem feito e rapidamente, né? De uma maneira mais rápida, se
as coisas fossem mais claras, né? As pessoas fossem mais fiéis também às Mostrar declarações seus... dela. É que todo mundo acha que treinar pesado, né? Por Muita ir de, gente vai, sim, tipo, muita gente vai sim. que nem conheço pessoa que vai de segunda a sábado e tal, fala, pô, treino pesado. Você chegou pra mim Aí dizendo você que treinava. Não era nem que treinava pesado, era que treinava treinava. nada. Tô zoando. Só pra te sacanear, Aquele pá. supino era lindo. Então. Nossa, eu lembro até Imagina, 50, não, imagina. 50 quilos de boa de cada lado. Aí você imagina, você naquela condição, se você me procurasse só como nutricionista e dissesse, ó, eu treino 1 hora e meia, não, eu gosto de treinar intenso, gosto de treinar pesado, eu vou olhar pra você, eu sei que A você gente podia ter treina. filmado aqui lá, né? Eu acho que até, eu não sei se eu filmei em detalhes, né? Se a gente procurar em stories lá muito atrás, talvez a gente ache. Eu vou dar uma olhada. Tenta procurar, vai ser legal aquele Ia ser treininho lá. engraçado. Mas aí você imagina, que aí você chega e me faz aquele discurso, eu vou lá, calculo a sua dieta e tô baseado naquilo que você falou. É porque todo mundo tem a base assim, né? Então não tem como. É, Pra mim eu treinava. é bom. É difícil, mas é legal saber com quem que você tá falando, né? Que pro nutricionista isso pode ser impossível às vezes. Ele não tem poder como ele ligar, né? saber que essa pessoa treina bem, que ela é louca, Que ela é maluca. que ela Né? treina mal pra Que caramba, nem ela acha que ela eu treina tô bem. no nível, eu tava em déficit calórico, né? Sim, E o treino já é considerado como avançado aquela. sim. Quando eu tava Agora? no treino. Tá falando do estado atual? É, do mês passado, que eu tava em déficit Sim, sim, calórico. sim. Eu tô o quê? 2 meses em déficit calórico, né? Eu acho que 2, 6 sim. meses. Eu acho que é o segundo mês que a gente vem baixando o BF. Você viu quanto baixou esse último, né? Muito. Legal. Muito bom. E o. E a questão do treino mesmo, avançado, eu comecei há um mês. Pesado mesmo. Não, a gente começou a avançar Ou em já treino tava foi em já? fevereiro. Foi em fevereiro, já tava É, avançado? que assim, a gente já passou por um estágio avançado. Sim. A gente agora está em maio, né? Sim. Fevereiro, março, abril, maio. São 4 meses. Só que de fevereiro para cá a gente só vem graduando a intensidade. Sim. Então assim, ele já é avançado, mas esse avançado ele evolui. Não, você percebe, olha o que a gente vem Vai ter fazendo. nível hard? A gente já está entrando no nível hard, né? Tá. Então assim, já tem avançado porque a gente já mudou os protocolos, já entrou E o naquelas regrinhas de não ter o engraçado regras. é que pra mim, tipo, parece tudo bem tranquilo, sabe? É, porque tu já não Já sabe, venho acostumando, né? já aceitou, já. Parece muito. Que nem eu falo, Já se entregou eu pra tava morte, treinando, que agora não é mais quase 3 horas, mas antes eu tava treinando quase 3 horas, né? Eu falava, treino 3 horas, pessoal. Mano, tipo, como você aguenta? Eu falei, mano, não sei, mano. Parece que eu tô 1 hora lá na academia, tá ligado? É muito engraçado, velho. Você vai pegando aos É, às vezes pouquinhos, ele né? fica longo, né? Fica longo, é gostoso, mano. Agora ele vai ficar mais curto. Vai ficar um Vai, pouco mais vai curto, mas cortar. ele vai ficar muito intenso. A sua resposta metabólica ela vai ser diferente. E tudo é fase. Uma Vai coisa vai mudando. puxando a outra. Não vou manter É como eu 3 falei. horas até o. Não. Uma coisa vai encaixando na outra, né? O treino são bloquinhos que você vai encaixando, Sim, e vai chegando cada montando. vez mais longe. Ah, e é isso. Agora a gente avaliou, agora bora pra frente, né? Vamos continuar ganhando massa muscular. Trocamos agora o nosso protocolo, tanto de nutrição como de treinamento. Vai fazer mais um teste, né? Ver como meu corpo responde. É, o teste ele vai direto praticamente até o dia do evento, né? O teste não para nunca, a gente sempre está testando alguma coisa. Ah, legal. Mas a gente já tem uma expectativa, a gente já tem uma consciência do que vai acontecer. Eu consigo já visualizar como você vai estar daqui a 30 dias, já tipo... Você já consegue ver essas você coisas? já olha assim e já fala como você quer ver essa pessoa daqui a 60 Agora eu dias. te pergunto, eu vou surtar ou não? Se você vai surtar, É. acho que você vai surtar pro bem, assim, tipo, sabe aquela pessoa que surta, tipo, caraca? Sim. Eu acho Vai que ser uma coisa mais motivacional, vai me motivar mais. tipo, vai ficar chato, assim. Legal, da hora. Olha! Da hora. Olha isso, olha o que eu fiz. Mãe, olha o que eu fiz. Vou ficar fazendo pose no meio da sala lá de casa. Acho que é o que eu tô esperando. Eu tô esperando que a gente agora, nessa fase daí pra frente, a gente só melhore pra gente ir lapidando. Como a gente tá dentro da situação que a gente tá, em treinamento, em alimentação, sem determinados ergogênicos, é difícil a gente ter esse parâmetro, essa expectativa. Então a gente tem que ser muito realista do que você consegue melhorar e o quanto você consegue chegar lá. Então eu tenho que olhar para você, olhar para o seu shape agora, avaliar tudo que você tem, forma, simetria. Tá, eu sei que eu tenho tantos meses até lá, o quanto eu consigo melhorar isso? Vamos melhorando em forma e volume, a gente tem que fazer isso. Não sei se pra galera isso vai fazer sentido, porque normalmente o atleta vem de um off, e aí ele vem secando, enxugando o máximo que ele tem, muitas vezes perdendo 10, 15 quilos aí, e aí ele compete. Talvez não 10, 15, talvez 7 quilos hoje
os atletas mais atuais. Acho que ninguém tira tanto assim. Antigamente os atletas tiravam 15 quilos, 20 quilos por Correndo o campeonato. risco de vida lascado também, né? Ah, é que hoje eu acho que o controle disso tudo é melhor. Então o atleta prefere não entrar num booking sujo, num booking muito pesado, porque para ele baixar esse peso depois é sofrido. Nós estamos falando um pouco diferente isso daí, né? Totalmente. Porque a gente tá hipertrofiando e perdendo gordura. Sim. E todo mundo Totalmente. pergunta, Totalmente oposto. já perguntaram pra mim, dá pra hipertrofiar? Eu falei, não, que eu conheço, não. Eu estou, agora eu Não, estou dá ficando pra quieto. secar e hipertrofiar, sim. Você Dá tá pra- conseguindo fazer isso. É que eu acho que as pessoas sempre pensam nisso numa escala muito, muito alta. Como a nossa referência, de uma forma geral, é sempre o atleta, você sempre pensa no nível de hipertrofia de um atleta, de algo que está Absurdo. hormonizado, que está lá treinando, dando o máximo dele, né? Então, qual é a sua expectativa de ganho? 5 quilos de massa muscular no espaço de tempo muito curto? Não. Isso aí você não vai conseguir, pomba. É inviável. Até porque você está sem hormônio, sem nada. Então, não tem como Com você ter hormônio esse ganho daria. tão expressivo. Não, só estou assim, exemplificando, Sim. porque é uma quantidade maior de hipertrofia, né? Então acontece mais rápido, num espaço de tempo mais curto. Então, por isso que as pessoas não O acham, hormônio é só em acredito curto eu. tempo, né? Hã? O hormônio é só em curto Ele tempo, em né? curto tempo, mas o resultado final, de uma forma geral, provavelmente será próximo do mesmo. Não dá para dizer que é 100% verdade, porque assim, se a gente for falar em média, seria, mas tem os casos excepcionais das pessoas que hipertrofiam muito além. Então, assim, se ela não usasse hormônio, ela nunca chegaria naquele volume, entendeu? Mas se a gente for pensar em média populacional e não em Meros mortais. não, nós estamos pensando, na verdade, nos meros mortais e não no. Ah, esqueci a expressão que a gente usou que é legal pra caramba. Seleção natural. Ah, seleção natural. Se a gente não estiver pensando em seleção natural, se a gente estiver pensando em pessoas de média populacional, a grande maioria chegaria no mesmo resultado usando hormônio ou não. O que estaria em jogo é o tempo. Sim. O cara poderia chegar no auge, talvez, da forma física dele em 2 anos usando hormônio e sem hormônio talvez ele levasse 4, talvez 5 anos para atingir aquele mesmo resultado. E a seleção natural não. Ela jamais chegaria naquele resultado sem hormônio. Porque ela já ultrapassou a média e ela Chegou o está limite muito já. acima da média, está muito lá. Que é aquele cara que tem alta responsividade ao hormônio. Então ele hipertrofia é absurdo, entendeu? E aí, se tira o hormônio dele, ele nunca vai conseguir ter aquela forma, nunca vai conseguir chegar perto daquele shape. Então tem esses dois lados. Dizer que não, peraí, não. Tem influência sim. Algumas pessoas têm. Não vai ter influência para todo mundo. Mas tem influência. Ah, entendi. Pega um pouquinho. Né? Não tô querendo. É que assim, a gente fica nessa discussão da internet que os caras ficam, não é justo falar isso do hormônio, porque se não tiver. Se não é o hormônio que faz tudo. Não é que é o hormônio que faz tudo, né? Que nem já falaram. O hormônio é cereja do bolo. Né? Pessoas famosas aí, não sei quem falou. Os carinhas será? famosos aí falam que o hormônio é só a cereja do bolo. Não é bem assim. Para algumas pessoas, o hormônio Chega a vai ser fazer mais que a muita cereja. diferença. Para outras, não vai fazer tanto, não. Mas Varia é de aquilo pessoa. que a gente fala Então varia de sempre. pessoa para pessoa. Vai de pessoa para pessoa. É Não dá tudo, pra na gente verdade, né? Varia generalizar. de pessoa para pessoa. Não tem Sempre. nada. É o que eu mais gosto que a gente fala. Sempre, Sempre varia de varia. pessoa para pessoa. É Depende do complicado corpo. de dizer, generalizar e falar, não, é assim para todo mundo. Não. Porque senão seria tudo tabelado, né? O treino seria Você não tabelado, a dieta teria. seria tabelada. Você não teria atleta diferente, atleta melhor, atleta pior. Por que ele é melhor? Por causa de vários fatores. Pode ser por causa do esforço, pode ser da dedicação, mas também pode ser por causa da influência genética dele. Que além dele fazer tudo certinho, se dedicar 110%, ele ainda tem uma genética favorável. E aquele é o Que a diferencial dele. genética é mais a cereja do bolo. Ou não? Não é? É determinante, porque tem cara que usa hormônio e não tem boa responsividade, ele usa e não chega a lugar nenhum. Né? E aí tem gente que usa pouquíssima coisa. E tem um pouco, quer dizer, um pouco não, tem bastante a ver com o controle também. Ai, caramba, fugiu. Avaliação física? Da avaliação física, né? Em que sentido? Como é que você quer dizer isso? É, Deixa isso mais claro. vamos ver. Em questão do resultado, tudo, vai que nem seria a cerejinha do bolo, a avaliação, se o cara tiver o controle, eu acho que ele tem a resposta melhor, né?
Bom, é que tudo é importante, né? É igual a gente falou antes da gente começar a gravar, que eu estava falando para você. Nem todo atleta faz avaliação física, tá? Eu acredito que os melhores atletas, eles têm controle sobre tudo que eles fazem. Não acredito que os caras gastam 20, 30 mil, como eles falam, sem ter o mínimo de controle sobre aquilo que acontece. E os métodos de avaliações também devem ser até mais sofisticados, tá? Mas a grande maioria, né, da galera normal, mesmo os competidores, acabam não fazendo. Muitas vezes porque não julgam necessário, não acham importante. É aquilo, né? O atleta que é atleta, ele faz o trampo dele, ele faz aquilo que precisa ser feito e ele sabe que ele vai chegar naquela condição do palco pelo olhômetro muitas vezes, né? E o coach também tem esse feeling, né? E mete bronca e é assim que ele vai estar. Aí você perguntar quantos por cento de gordura ele estava, não faz diferença. Não é importante para ele, o importante é o resultado do palco. Então se ele ficou em terceiro, quarto, segundo, primeiro, ele não vai saber qual era o percentual de gordura. No entanto, eu vi esses dias o Coleman falando dos percentuais dele, que eu nem sabia que dava para chegar. Aquele 0,33. Não é arriscado. Não tem aquele percentual que eu já ouvi falar? Não sei Pois se é. eu não Que sei. para mulher abaixo de 12% é arriscado. Não sei, não, sim. Eu não sei te falar nem se isso é possível, nem durante quanto tempo isso é possível. Porque ele fala em vários cortes sobre a tecnologia que ele tem acesso e que ele tinha acesso. Então, e ele nunca fala que tecnologia é essa. Mas quando ele fala de tecnologia, ele não está falando só de hormônio, ele está falando de outras coisas. Então, o que ele fez para conseguir chegar a um percentual tão baixo? Ele tinha falado quanto o percentual natural que ele chegou? Não lembro. Natural você Não, acha que dá porque pra eu chegar só a vi quanto? corte, né? Ele só fala desse Tá. número absurdamente baixo. Você tem uma ideia de natural quanto dá pra chegar? De quanto dá para É. chegar? A pessoa ser Então, por natural? medida de segurança, a gente fica em torno aí de, em dia de campeonato, 3%, 4%. Dá pra baixar mais que isso? Você acha? Se dá, mas é perigoso, né? É o que a gente sempre fala, que existe um risco aí, né? Porque você tem uma dependência de ter gordura no seu corpo para o funcionamento dos órgãos. Sim. Então, quer dizer, zerar essa gordura não seria algo normal nem muito fácil. Então, chegar a um percentual muito baixo só é interessante durante um curto espaço de tempo. Por isso que você deixa para dar aquela finalizada na reta final do trabalho, que é para você ficar o menor tempo possível naquela situação. Na hora do campeonato a gente faz alguma estratégia? Pra dar aquela secada? Aí tem várias estratégias que Não, os mas caras tem. fazem. Tem alguma coisa que você Tem. tem que fazer antes? Você garante que você chegue com um percentual de gordura mais baixo possível e depois é uma estratégia de desidratação, que você vai tirar a água e vai deixar o músculo seco, fibrado, né? Que é o que a galera faz, que é quando você puxa a água do corpo. Mas minutos antes de subir no palco. Isso que eu quero saber. Você começa a trabalhar isso dias antes. Mas, não, mas tô falando, tem alguma coisa, tipo, minutos antes de subir no palco? Horas antes, alguma coisa assim? Horas antes tem. Tem. Horas Aí antes você faz uma estratégia. Sim, horas antes tem estratégias nutricionais que o pessoal costuma fazer, que costuma pegar aquela pouca água que você tem e puxar para dentro. É onde o músculo chega no máximo dele. Tanto é que se algo acontecer de errado com o campeonato, se de repente ele atrasar, hoje em dia já não vejo isso, mas antigamente os campeonatos, Atrasava bem. nossa senhora, cara, era um absurdo. Estava marcado para começar 11 da manhã no papel e ele começava às 6 horas da noite. Então, obviamente, iria até de madrugada. Só que o atleta, ele se prepara, muitas vezes, para o máximo dele, tá num X espaço de hora ali, entendeu? Então, ele vai estar no 100% ali, talvez entre 6 da noite e 8 da noite. E aí o campeonato está iniciando às 9 da noite. Até chegar a categoria dele, ele vai subir 3 da manhã. Ele já perdeu o melhor ponto dele, entendeu? E é ruim porque isso envolve dinheiro, envolve desgaste, preparação, patrocínio, um monte de coisa e você, infelizmente, não subiu no seu melhor. Assim como muitos atletas também acabaram não subindo no melhor deles. E às vezes tem um lá que não ia estar melhor às 6 da noite e acaba estando melhor às 3 da manhã. E aí ele acaba levando tiro de sorte. Campeonato. Tem bastante. Muito louco, né? Isso é pra pessoas anormais, tá? Não são para pessoas normais. Não é pra pessoas normais. Mas, enfim, isso tudo é falando de campeonato. Mas trazendo para a questão da avaliação, importante porque isso norteia, né, para onde a gente vai e também auxilia para futuras preparações. Sim. Porque você passa a se conhecer melhor, sabe como você responde melhor. Então, no seu caso, como atleta, toda a informação que você tem a respeito de você mesmo é valiosa.
porque ela ajuda a acertar mais num futuro Você campeonato. tem um pouco de controle da sua, Sim, se sua você não alimentação tiver e tudo, controle, né? Como é que você se chega for lá? analisando. Eu acho que o legal é porque dá tipo de um gás, né, pra pessoa. Sim, Dá uma... que a pessoa começa a saber o que fazer, o que não fazer. Você meio que você faz a reeducação alimentar tranquilo, né? sim, sim. Então as pessoas, Tá no tipo, controle, né? sim. Acho que é esse o maior diferencial. Você tá no controle do que você tá fazendo ou você tá Você não fazendo fica tão louco. a esmo, né? Tipo, É. jogado Eu lá de acho qualquer legal, jeito. acho bem interessante, pessoal. E uma vez na sala como personal, um cara que tinha competido já, posso dizer que né, era atleta, porque naquele dia ele estava na condição de atleta, né? Ele ainda estava envolvido com os campeonatos, mas era recente. E aí quando eu perguntei se ele tinha controle sobre o que ele ingeria, ele falou que não. Eu falei, como é que você vai fazer para ajustar para o próximo campeonato? É porque E aí ele nunca tinha você tem que parado para apresentar o pensar melhor, né? nisso. Sim, porque vamos supor, você fez alguma estratégia lá que funcionou muito bem. E papai do céu te ajudou e você ganhou esse campeonato. Como é que você vai acertar de novo no próximo campeonato? Se você não tem controle. Então assim, você vai chutar e vai contar com a sorte de novo. Só se ele é um cara que só quer fazer como fala? Quer subir uma vez só, né? Também tem essa. Merchan. Pode ser, Ah, vou dar uma olhada só como que pode é, ser. pá. Você, a gente não sabe se vai subir uma vez ou se vai subir mais vezes, mas você está Espero tentando mais. dar o seu melhor. Espero mais. É, mas você está tentando dar o seu melhor, você Sim, já quer fazer o melhor que você pode até lá. Dentro daquilo que você pode, você está dando o seu melhor. Se você tiver melhores condições, você vai fazer melhor ainda. sim. Concorda? Então, fica mais fácil de acertar, pelo menos você sabe para onde Ah, você você está acaba indo. tendo um controle geral, né? Tipo, não Exatamente. totalmente o controle, só que você acaba tendo. Exatamente. E é legal, né? Você olha para os gráficos, né? Você vê gráfico de. Fica muito legal. Você vê números crescendo, Lógico, números tem hora, é o que eu abaixando. falei, tem hora que dá uma. Você fala, meu Deus do céu. Mas serve de Porque, alerta. pô, Às vezes você. é que, é que também tem que ver que eu sou bem, tipo. Como fala? Ai, fugiu a palavra agora. Que lindo. É, Metódico? isso. Sou bem, sou bem metódico. Então, isso acaba, então, tendo um pouco mais de pressão pra mim, né? Porque também eu tenho um objetivo. Uma pessoa que quer fazer um negócio não precisa ser tão doido assim que nem eu. A gente não cobra isso dos pacientes, É, não, mas eu né? me cobro, né? É que você se É cobra. porque tem um A objetivo sua também, né? condição é diferente. As pessoas que entram aqui, elas não vão ouvir esse tipo Não de vou cortar um discurso, esse teco tipo de de uva. cobrança, não. Não. Aí o atendimento nutricional é diferente, entendeu? É outra pegada. É outra pegada, né? Isso é mais compreensivo, faz parte da vida, existe intercalço, você vai dar apoio para a pessoa e auxiliar ela, né? Comigo você fala, No puta que caso do pariu. atleta, não. No caso do atleta, que merda é essa que você tá fazendo? Né? Você não tá vendo que você tá cagando aqui, ó? Como é que você vai querer Que nem competir? aquela mensagem que você me mandou. Mais ou menos isso, Aquela entendeu? foi. Você é louco, mano. Você não Tá pensou, entendendo? velho. São situações diferentes, né? Mas é sempre legal a gente falar isso porque pra galera que acompanha, às vezes não percebe essa diferença ou nunca parou pra pensar Certo. nessas diferenças, né? E a gente tá tentando deixar isso tudo mais claro. Como sempre, né? Como sempre. Como sempre, a gente tentando deixar mais tranquilo o pessoal. É isso aí. Avaliação física, só para ressaltar, galera, vocês têm peso corporal, várias referências, tipo, IMC não é o mais importante, você dá como sobrepeso, Sim. o meu também dá como sobrepeso. Já cheguei bem perto de dar obesidade grau 1. Caramba. Porque o IMC é o cálculo, né? Sim. É um Peso cálculo bem. dividido por altura, enfim. Então, assim, são só referências para a gente ter controle de média populacional, saúde de população. Mas para o atleta isso não é válido, tá? Mas, indiferente disso, você tem quantidade de massa muscular que você tem no corpo, peso ósseo, você tem na avaliação física, quantidade de água que você tem no corpo, quantidade de gordura que você tem. Então, você tem tudo isso para controlar e para saber o que está funcionando e o que não está funcionando para você. Então, é mais legal, né? Para você ter certeza que as coisas estão caminhando na direção que você gostaria que elas Mas consegue caminhassem. olhar melhor, né? É, Consegue. você pensa, Mais pra tá, ter vou me uma visão esforçar melhor. mais. Ou então, Sim. tipo, putz, que legal, o que eu fiz tá funcionando, legal, vou continuar aqui no foco. Ou eu não nasci pra essa vida, eu vou largar Deixa isso aqui quieto, vou. também. Quer saber? Eu vou ser feliz. Vou pro fast food. Tem também, tem também. Todo mundo tem direito, né? Ah, mas acho bem interessante fazer a avaliação. Acho bem legal, tipo. Como eu sempre espero todo final de mês, né? Tipo, puta, será que eu fiz da hora e tal? Imagina se a gente não fizesse.
Aí era tudo no chute. Astrologia. Eu ia falar pra você, Paradela, eu acho que você tá indo bem. Então, eu vou fazer isso aqui porque eu acho que você vai Mas se eu não melhorar. fizesse, eu estaria surtando hoje. Por causa do peso. Que eu Isso. falei pra você logo que eu pesei. Eu falei, mano, eu não gosto dessa balança, velho. Mas não Porque, tem nada de porque ruim. a gente, pelo menos a gente consegue comer, como eu quero crescer, então eu sempre vejo, tipo, o peso tem que aumentar, não abaixar. Só que não significa quase nada, não significou quase nada depois que eu vi as respostas. Na massa muscular você só Tipo, a aumentou. massa aumentou e a gordura caiu. Então, nossa, Continuamos caminhando acho na legal. direção certa. Bora pra cima e vamos tirando aí 300 gramas a mais, 800 a mais, 600 a mais. E vamos provando que tudo é possível, que você está hipertrofiando, né? Não é naquela velocidade que todo mundo gostaria que acontecesse. Mas não ganhou 3 quilos de músculo. Foi quem ganha 3 quilos de músculo da noite pro dia? Só. Ainda mais quem treina há muito tempo. Se o cara ganhar 1 quilo de músculo no ano, ele vibra de alegria. Né? Porque depois que você passou aquele ponto do estirão, tudo é muito sofrido, né, para você ganhar. Mas é possível, sim. Sempre dá. Se você tiver a estratégia certa, treino, dieta, você E consegue. paciência, Paciência. Paciência. Paciência é importante. que é o que mais tem que ter. Certo? Certo. Esclarecemos ou ainda deixamos indo faltou alguma coisa? Eu acho que esclareceu, eu acho. Tá bem Legal. tranquilo. Será que a galera entendeu que pode ser legal? Tem uma avaliação física a fazer? Então façam aí vocês, procurem profissional aí perto de vocês que possa estar monitorando isso para vocês. Ah, mas é legal sempre fazer com a mesma pessoa, tá? Porque, como eu disse, Pra não ficar alterando, né? exatamente, os protocolos mudam, né? E pra fazer meio que um projetinho, né? Tipo, pra seguir direitinho, né? É bom a gente ter meta, né? Paradela, é bom você... Metas alcançáveis, né? Tá, eu quero perder 2 quilos. Então você vai fazer de tudo para perder 2 quilos. Depois você já vai querer perder 2? Não, pera. Agora o meu desafio é continuar mantendo esses 2 quilos a menos. Isso já é uma meta, porque muita gente já joga pro ar, Deixa quieto. já volta para trás. Então, putz, você conseguiu perder 2 quilos e agora você conseguiu manter esses 2 quilos a menos. Tá, agora você vai tentar perder de novo. É difícil manter? Não, nada é difícil para mim, né? Na verdade Não, é que sim. eu acho que a pessoa ela só precisa Qual que é mais, aceitar qual que é mais complicado? Perder, perder ou ganhar. ganhar ou manter? Que a pessoa sofre um pouco mais assim. Eu acho que não existe isso. Eu acho que existem cabeças difíceis. Ah, tá. Não é estratégia, não é difícil. Depende da pessoa. Tem gente que esboça muita resistência para mudar o hábito alimentar. E aí eu acho que é um problema. Porque você não está disposto a mudar seu hábito alimentar, então fica um pouco difícil de você atingir o seu objetivo, seja ele qual for, né? Você precisaria estar comendo menos um determinado alimento, você continua comendo muito ele. Ou você precisaria comer mais um determinado alimento e você esboça uma certa reação negativa com relação a isso, que talvez você não goste desse tipo de alimento, né? E talvez isso seja um empecilho para você. Então, assim, tem mais a ver com a pessoa do que com o objetivo dela. Lógico, se você é obeso, se você tem sobrepeso, você é mórbido, eu posso dizer que é mais fácil você emagrecer do que você virar um Schwarzenegger. Quer dizer, perder 30 quilos de gordura vai ser mais fácil do que você ganhar 30 quilos de massa muscular, não tenha dúvida. Tá? O Chega a ser mais tempo é fácil do que eu completamente diferente. Né? Você não conseguiria ganhar tanto peso em tão pouco tempo quanto perder. Perder seria mais rápido. Acho que era isso que você queria dizer, na verdade, Isso. né? Então tá. Seria mais fácil. Rodei pra... Não, tá mas respondido. deu pra entender. Deu pra O bom é que você explicou tudo. já expliquei logo tanto do mais difícil como do mais fácil. Então, a proporção, sim. Perder 30 quilos de gordura vai com certeza ser mais rápido do que ganhar 30 quilos de massa muscular. Por mais habilidoso que você seja em treinamento. Você não vai conseguir essa velocidade rápida de hipertrofia. Já a perda de gordura, se você for muito dedicado... É porque, como que seria hipertrofia, né? Porque você Sim. tem que esperar, tipo, uma cicatrização, né? Por isso que demora, né? Esse processo de anabolismo ele é complexo. Você imagina o seu corpo construir, criar. Sim. É o superior da massa muscular, assim, ó. Não é uma coisa que você tá tirando, né? E a fibra cresceu. Cara, é muita energia nesse processo, né? Imagina, é tipo um Saiyajin lá fazendo um Kami-Kami-Ha e de repente aparece mais fibra. Isso não dá para acontecer ser Não vai. replicado numa velocidade muito rápida, né? É um processo metabólico que demanda tempo. Tempo, energia e vários fatores que você tem que estar dentro deles para você não perder esse processo.
E é isso, você vai construindo fibra, 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 quando você vê 100 gramas a mais, 300 gramas a mais de massa muscular, 100 quilos não, 1 quilo, Porra, 1,5 queria. quilo, 20 Sonho. quilos, né? E aí você vai construindo a forma que você deseja, o shape que você deseja, né? Mas se você quer ver balança subir, treine perna, porque dá uma diferença na balança de peso do caramba. Fala isso não. Eu quero, mas não vai. Os gravetos não deixam. Calma que ainda tem o momento certo também. Não é, pelo menos não é Logo. por sua vontade. Né? São outras questões. Mas como a densidade é outra, o volume é outro, então quando você ganha volume de perna, isso se reflete muito na balança. E é bonito, né, velho? Puta, eu o acho shape da hora. completo é bonita, né? Precisa, né? Perna Senão- da hora. Aquele funil. Pra caramba. O problema não é ter perna fina, é perna sem sinal de treino. Nossa, pior ainda. Porque tem gente que tem a perna um pouco até desproporcional pro tronco, mas assim, você vê que treina, tem marca de treino e tal. Mas, A ok. minha. Agora o cara que não A treina minha que é nada, aquela varetinha, tem os desenhos. o cara que fala assim, não, mas eu não preciso treinar perna que eu jogo futebol. Nossa, faço, não já ouvi tanto isso, velho. Tem muito disso aí. Certo, meninão? Certo. Alguma dúvida ainda com relação a isso? Não, Não? Acho que matamos, né? acho que tá bem claro, eu acho. É, Agora só tem que ver o pessoal se tem É alguma verdade. dúvida ou não. Se tiver alguma dúvida, manda aí. vou esclarecer uma dúvida que pode surgir. De quanto em quanto tempo? Cada 30, 40 dias. Você já pode reavaliar. Se você fez tudo direitinho, é legal para você reavaliar e ver se está funcionando. Menos que isso, eu acho pouco provável que você consiga mensurar essa melhora. mais que Ela isso? acontece, mas Mais que isso que você achou. fica a seu critério. Você pode levar 6 meses para fazer a avaliação. Mas só que você não vai ter uma base tão certa, né? Eu preferiria um tempo mais curto, né? E o mais curto seria 30, né? Pelo que você fala. Mais curto possível, algo em torno de 30 dias. Antes disso, eu acho um pouco produtivo. O mais longo é a critério de cada um, mas eu diria que a cada 45, 2 meses para você reavaliar já é um tempo já um pouco distante, assim. Tipo, dá para fazer, para a gente ter uma certeza, porque muita coisa acontece nesse tempo. Sim. E aí como é que você avalia? Em uma Porque semana às vezes você acontece. fez certinho, 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 aí você deu uma falhada nervosa. Em uma semana acontece, né? Qual a influência dessa falhada que você deu? Então, Não, às vezes o meu acho compromete que foi você 2 saber dias. um pouco. Aquele susto foi 2 dias. 2 dias sem tomar água direito, deu um Pois susto é, mas lascado. solucionamos. Meu Tá Deus. certo? Então façam uma avaliação física, procurem um profissional que possa ajudar vocês aí. Que mais? Sempre no mesmo, de É preferência. verdade, assim mesmo. No mesmo Tem que profissional. manter, né? Mantenham o controle de vocês. E aí as Não coisas adianta ficam nada, mais deu um fáceis. mês, aí ver, ficar trocando de mês em mês. O cara nunca vai ter Não. uma... Para você foi essencial para a gente sempre decidir o que a gente ia fazer. Sim. Né? Lembra uma vez que você subiu o peso pra caramba, a gente, mas a gente foi ver, não era o peso que a gente queria. Né? Não. Tinha fugido um pouquinho da dieta, tinha errado nos calculinhos ali. Você subiu uma gordura boa. Então. Mas aí você viu pra gente corrigir. No mês Sim. seguinte a gente já tava lá, de volta no jogo já. Então, A gente bateu 12% de gordura naquela vez, eu acho. Quanto? 12. 12, né? 12. Chegou alto pra caramba. Foi o mais alto que eu Pelo cheguei, amor foi de Deus, 12%. né? Então, tá aí, galera. Façam, monitorem, tenham um acompanhamento, levem a sério. Fica cada vez mais fácil de chegar lá. Ficar mais tranquilo. É isso Você aí. tem no controle, você consegue fazer qualquer coisa. Fechou? Fechou. Então acho que é isso, galera. Nos despedimos por aqui. É só. Lembrando que a gente tá aí no Spotify, Spotify, Instagram, Instagram, YouTube. YouTube. Por favor, nos acompanhem lá, dê um apoio aí. Acompanha, mande as suas perguntas também. Fase nova do Paradela, lancem as perguntas. Meu Deus. Vai começar a ficar mais expressivo. Aí agora que vai começar a ficar trincado, fibrado, Eu vai ficar tô- todo mundo, eu tô nossa, rezando. me ajuda com o treino. Mas podia ter perguntado antes, podia estar participando antes. Aí agora vai ficar. Agora vamos nossa. ficar. Eu- olha aqui, falei, mas já tava antes, já, vocês perderam aí, como é que chegou até lá, tá vendo? Não acompanharam. Vou tirar do ar os outros também. Pensou? É isso, galera. Vai ser pagos pro Forte abraço pra vocês. Certo, Paradela? Até Certo. semana que vem? Até semana que vem. Tamo junto aí.